Alô, alô. Graças e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Pode sentar, irmãos. Interessante. Quando eu entrei ali naquela porta, o frio diminuiu. Tem muito calor aqui dentro, né? Não é? Glória a Deus. Você já apresentou eles? Você podia fazer isso agora? É. Um casal de pastores, missionários, que estão nos honrando aqui com a visita deles, né? Eu vou pedir para eles virem aqui na frente, acho que a câmera consegue pegar. Eu quero chamar aqui à frente o Ricardo e a Gláucia. São pastores que são missionários, estão no campo há 20 anos, desde 99 já estavam no campo. Estão conosco aqui por um tempo aí de alinhamento, parceria, ajuste. Nós estamos nos sentindo muito honrados, amém? E eu creio que Deus tem trazido pessoas com bagagem, com know-how. Eu creio que em breve vocês verão muito, muito mais eles por aqui. Amém? Glória a Deus. O senhor quer acrescentar algo? Não, amém. É isso aí. Amém. Então tá bom. Tudo bem. Irmãos, a geração de Enoque. Vamos dar uma definição, assim, em poucas palavras, no momento, né? E eu vou marcar o tempo. Onde é que está essa marcação de tempo aqui? Estava aqui, mas sumiu. Aqui não é. Aqui também não é. Achei. Tá, obrigado, Zé. Ué, você está aí, rapaz? O nosso líder máximo aqui em Trindade, que honra, pastor Alessandro. Esse rapaz tem muito gás, hein? Esse gás dele vem lá de cima, não é? Graças a Deus. Bom, irmãos, Enoque subiu antes que viesse o mal, né? Isaías 57 fala que o justo sobe antes que venha o mal, né? Então, ele veio antes do dilúvio, ele foi bisavô de Noé e foi um conselheiro de Noé. Hoje nós diríamos Noé tinha um pai espiritual que era Enoque, né? E Enoque depois, ele foi lá para os confins da terra. Diz no livro dele que ele foi para os confins da terra. E onde foi? Onde Noé foi se aconselhar com ele, né? Interessante que isso faz parte de hoje. O que nós temos falado hoje, irmãos? O que é? Confins da terra, né? E criamos uma missão chamada Missão aos Confins da Terra, né? Vocês sabem o propósito da missão, essa não é de enviar. Quem envia é a MCM. A MCM também não envia, mas apoia as igrejas, né? E então temos uma missão nesses últimos momentos, antes do arrebatamento, né?
chamada missão até os confins da terra, né? Enoque estava lá. E quando Noé teve a revelação clara de Deus sobre o dilúvio, ele ficou muito assustado com aquilo, porque ele viu o que ia acontecer. E ele foi procurar quem? O bisavô dele. Encontrou o bisavô dele lá nos confins da terra, né? E ali ele foi se aconselhar e receber direção, receber apoio, né? Eu não marquei aqui a data, assim, exatamente, mas Enoque deve ter subido para Deus uns 100 anos antes do dilúvio, né? Aproximadamente. Mas eu não tenho essa data, não. Eu estou dando aqui uma ideia bem aproximada sobre isso, né? Que foi para Deus, né? Deus para si o tomou. E o que caracteriza Enoque? Por que geração de Enoque? Enoque, irmãos, ele pregou, profetizou a segunda vinda do Senhor. Segunda vinda, né? E ele, se você lê o livro dele, esse livro de Enoque, ele foi livro canônico durante cerca de 3 séculos. Ele estava no cânon da Bíblia, né? E depois foi retirado, né? Eu creio que o Espírito Santo deixou aquele tempo, né? Para que nós pudéssemos entender alguma coisa sobre a vida dele, né? E o livro dele é bastante conhecido hoje, né? Menos, mas bastante conhecido, né? E então, irmãos, Enoque, ele nos ensina isso, né? Ele nos ensina, ele nos mostra, nos fala sobre as pré-condições para sermos arrebatados, né? E agora você fala, mas escuta, Daniel, Abraão, Josué, Ruth, Boaz, Davi, eles fazem parte da geração de Enoque, porque são pessoas que viveram no sacerdócio de Melquisedeque, né? Portanto, serão herdeiros lá em cima, no reino eterno do Senhor, porque pertenciam ao sacerdócio de Melquisedeque. Mas eles vão participar? Não vão. Não vão. Eles estão hoje com o Senhor, em um corpo espiritual, estão lá, né? Servindo o Senhor com certeza, durante séculos já, né? E eles vão ressuscitar antes de nós. Antes da geração de Enoque. Eu vou chamar a nossa geração, né? E estaremos mostrando, eu creio que eu vou ter que dar mais algumas aulas, não sei quantas, sobre esse assunto, para que tenhamos assim um escopo bem amplo do que nos espera, né? Agora, nesses próximos tempos, próximos dias mesmo, né? E vamos estar colocando isso, né? Mas que eu quero destacar, esses que viveram até agora, mas morreram, que vão participar do reino eterno do Senhor, que vão reinar, que vão, muitos deles, assentar no trono, né?
lá em cima. Esses sobem primeiro, vão ser arrebatados primeiro. E depois eu vou dar uma aula mais detalhada sobre isso, ensinar um pouco mais sobre isso, né? Não agora. Então, eles vão subir primeiro e, por último, sobe a geração de Enoque. Como se definir a geração de Enoque? É um grupo de cristãos, de pessoas salvas, que viveram de tal maneira, seja pelo Evangelho eterno, ou não, seja pelo Evangelho da graça, viveram de tal maneira, próximos do Senhor, amando a vinda do Senhor. E aqui está uma chave, né? Aqui está uma chave bastante conhecida, né? Paulo, né? Paulo fala: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está reservada, mas não somente a nós, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, a questão toda hoje e sempre foi amar a vinda do Senhor. Esse foi sempre o ponto-chave. Nós queremos trabalhar para o Senhor, nós queremos orar, servir o Senhor, mas nós não estamos, de fato, entendendo o que significa participar da geração de Enoque. Que são aqueles que de fato amam a sua vinda e buscam a sua vinda. Cabe a nós trazer o Senhor de volta. Cabe a nós, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, nós podemos estar apressando ou não. E se nós não estivermos apressando a vinda do Senhor, como Pedro fala, nós estaremos retardando a vinda do Senhor. Essa é a chave aqui, irmãos. A geração de Enoque é um grupo muito especial de irmãos. Estou falando aqui do gênero, irmãos e irmãs. Um grupo muito especial, que amou tanto a vinda do Senhor, que buscou tanto a vinda do Senhor, que o Senhor reservou para esses dias. Ele já sabia que você ia nascer nesses dias, então você foi escolhido. Você foi Paulo ensina isso lá em Efésios 1, né? Eu vou falar assim, você foi pré-agendado para subir no arrebatamento. Só que isso aumenta tremendamente eu acho que eu vou ler. Estava pensando se eu leria ou não, mas eu vou ler. Abra para 1 Timóteo. 1 Timóteo, não. Abra para Efésios 1. Também não é 1 Efésios, não. Só 1 Efésios. Vamos ver aqui.
É essa geração aqui, irmãos. Vamos ler a partir do 3, Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus, né? Imagina você, Paulo, não vai participar da geração de Enoque. O maior evangelista de todos os tempos. Eu acho que o segundo depois dele foi Billy Graham. Ou quem sabe, tem tantos, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele. Então você foi escolhido para nascer hoje, nesse tempo. Você tem 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, você foi predestinado, entendeu? Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você poderia ter nascido 100 anos antes, um século antes. Pensa nisso, o privilégio de nascer na geração que define o que será a geração de Enoque. Imagina isso. Não, William, você podia ter nascido no tempo de Paulo, se o senhor quisesse. Mas ele não quis. Nós fomos predestinados por ele. Agora, predestinado, escolhido, não significa que você vai participar. Isso significa que você foi predestinado para participar. Agora você tem que atender às pré-condições. E a principal delas é amar a vinda do Senhor. Você foi predestinado, né? E há uma ideia errada sobre predestinação, né? E a humanidade inteira foi predestinada para ser salva. Cada ser humano que nasceu foi predestinado para ser salvo. Não é um pequeno grupo como tem alguma denominação que ensina, não é. A predestinação, ela é você agora, você foi predestinado para participar da geração que vai subir e fazer parte da geração de Enoque. Agora, isso não é automático, irmãos. É a pessoa que escolhe. Cada ser humano foi predestinado para ir para o céu. Ele gostaria que cada ser humano, o Senhor, fosse para o céu. Mas não vai ser assim, nós sabemos. Muitos não irão para o céu. A maioria não vai para o céu, mas foi predestinado. Deus, ao estudar o Evangelho Eterno, você entendeu isso. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Está lá. Você foi predestinado. E você foi predestinado porque você nasceu nessa geração para fazer parte da geração de Enoque. A geração que não vai conhecer a grande tribulação. Não vai participar da grande tribulação. É a geração que você vive. Agora, você foi predestinado. Você tem que agora cumprir aquilo que você precisa cumprir. Cada um está predestinado para ir para o céu.
Mas ele não vai. Sem o sangue de Jesus, não vai. E daí, milhões e bilhões seguem outras seitas religiosas, outras religiões, que estão completamente fora dos princípios da palavra de Deus, né? Mesmo dentro da igreja católica, tem os católicos e tem os romanistas. São dois grupos, são diferentes. Tem muito católico salvo, né? Ok, então veja lá. Nos destinou para ele, para a adoção de filhos. Esses vão participar da geração de Enoque. Você foi adotado como filho. Você caminhou, você seguiu o Senhor de tal maneira que a sua predestinação começou a se cumprir. Quando Ele adotou você, foi adotado por Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e tal, vai falando, né? Então, irmãos, ele começa falando aqui, sabe de quê? Santificação. Para ser de santos, está aqui. Se você não viver uma santificação progressiva, você não vai entender o que eu estou falando. A santificação progressiva, eu vou dar uma aula lá na Escola Libertadores, sábado, sobre isso. Vou dar uma aula de umas 2 horas, 2 horas e meia, sobre essa santificação progressiva, né? Então, se você não viver isso, você não vai amar a vinda do Senhor. Você está predestinado, mas não vai subir. Se você nasceu de novo, você vai para o céu. É a condição sine qua non para ir para o céu, é nascer de novo, né? Mas não é só nascer de novo, né? Você nasceu de novo? Agora, irmãos, eu preciso falar essas coisas como para vocês entenderem o que significa a geração de Enoque. Sabe? Esse novo nascimento, esse momento. Você quer ver? Aqui, abre aqui em Mateus, um minutinho só em Mateus, né? Mateus, capítulo 3. Vamos ver uma coisa aqui. João Batista fala, 3:11 de Mateus, preste atenção aqui. Eu vos batizo com água para arrependimento. A palavra Batista vem de João Batista, né? Então a nossa denominação mais antiga que tem, viu? Vem de João Batista, né? Batista é bairrista mesmo, é terrível isso. Ai, Jesus tem misericórdia. Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então tem aqui são 3 situações. Você quer? São 3 situações. Primeiro, o batismo de arrependimento, que é nas águas. Você já foi batizado. Depois, o batismo no Espírito Santo. Aqui está um ponto, irmãos. O que adianta? O Rodrigo está aqui, o pastor Rodrigo.
Está aqui, está lá. Está lá atrás. Está ali, está ali. O que adianta, pastor Rodrigo? Os alunos virem para cá, ficar aqui 1 ano com você e não experimentarem esse batismo aqui. Você perdeu o tempo com eles, eles perderam o tempo deles. Por quê? Porque segue o batismo das águas. Deve seguir. Sem isso você não vai entender, não vai se santificar, não vai amar a vinda dele. Eu nunca vou esquecer o relato desse batismo de Charles Finney. Ele havia nascido de novo, mas ele seguia a teologia de John Wesley. E Wesley ensinava, e está na teologia dele, que a salvação tem esses 2 momentos. Ela se completa no batismo do Espírito Santo. Interessante, e se for verdade isso? Eu fico pensando, né? Eu creio que não. Mas o problema é que John Wesley tinha razão também. Porque um homem como Richard Finney, né? Ele é Richard mesmo? Charles Finney. Charles Finney, não é Richard não, Charles Finney. Esse homem, ele estava mais crente do que eu. Mas ele não tinha sido batizado no Espírito Santo. Ele falava assim: eu aceitei Jesus, mas Jesus ainda não me aceitou. É verdade isso. Há um momento que, embora que você esteja salvo, essa é a doutrina batista, né? Embora na doutrina batista atual a coisa ficou um pouco mais light, e na doutrina batista do século XVI está mais rigorosa do que hoje, né? Mas esse novo nascimento é o caminho. Você recebe o Espírito Santo, já está aí em você. Quem aqui ainda não foi batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Aleluia. Acho que é só eu. Rodrigo, parabéns, velho. Mas falta uma coisa. Falta o batismo de fogo. Está aqui, ó. Batismo de fogo, né? Olha aí. E interessante que no verso seguinte ele fala: a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ah, fica esperto. Porque se você não passar por esse batismo de fogo. Deixa eu terminar assim, contando a história de Finney. Está na autobiografia dele. Eu quero perguntar se o Francisco está aqui. Não, não está. Cadê a Gisele? Liga para ele para mim, fala para ele vir para cá agora. Ele e a esposa. Tá? Então, irmãos, em seguida, ele vai falar de fogo. Ele fala batismo de fogo e fala de fogo inextinguível. Esse fogo não pode se extinguir, porque o batismo no Espírito Santo, irmãos, muitas pessoas que foram batizadas
o fogo vai extinguindo. O fogo vai apagando. Então é preciso esse segundo momento. E foi o que aconteceu com Finney. Ele não era batizado, não era. E um dia ele falou, Jesus não me aceitou ainda. Pegou a Bíblia dele e subiu no mato que tinha assim perto da casa dele, assim, não longe da casa dele. Sabe o que ele falou? Eu não desço de lá, enquanto Jesus não me aceitar. E ao mesmo tempo ele recebeu o batismo no Espírito Santo e esse batismo de fogo. Leia a biografia dele, você vai ver. A mesma coisa, eu já vi pessoas que você tira ela da água no batismo e naquela mesma hora ela é batizada no Espírito Santo. Eu creio que muitos de vocês já viram isso. Então, irmãos, são 3 etapas. Por quê, irmãos? Deus quer que cada um assuma o lugar mais alto que Ele tem para você. Então, a geração de Enoque, ela tem que passar pelo batismo de fogo. Senão não sobe no arrebatamento. Não basta ser batizado do Espírito Santo. Esse fogo não pode extinguir no seu espírito. A gente, irmãos, aprendeu a ver uma vida espiritual um tanto quanto light, né? Fácil de ser vivida, né? Um tanto quanto fácil de ser vivida, né? E se esse fogo começa a extinguir, é porque você ainda não foi batizado no batismo de fogo. O que é o batismo de fogo? Em cada um é diferente. O Espírito Santo, na sua infinita forma, na sua multiforme sabedoria, Ele vai mostrar para você. Mas só para aqueles capazes de pegar a Bíblia e ir para o monte, e dizer, só desço de lá o dia que eu receber esse batismo. Eu morro lá, mas eu não vou descer de lá. É um compromisso radical. Um compromisso total. E batismo das águas, arrependimento. Batismo do Espírito Santo, começa tudo. Porque sem o batismo do Espírito Santo, você não vai fazer nada. Você pode até fazer, faz sim. Mas você vai fazer muito mais na sua força do que na força do Senhor, né? Você pode até fazer a obra de Deus também, sim, né? Mas de uma forma, né? Bom, o que é a geração de Enoque? É essa geração que se preparou, que foi predestinada, e você foi predestinada para ser parte, para fazer parte da geração de Enoque. A geração que não vai experimentar o mal, que é a grande tribulação, né? Entendeu? Agora, está na sua dispensação a escolha, né?
E não tente, irmãos, não tente falsificar algum sentimento. Não tente isso. Não pense que você pode. Você não pode. Não pense que você tem essa força. Você não tem. A nossa tendência é caminhar e caminhar e tudo na nossa própria força, né? E há um momento em que isso só pode acontecer com o batismo de fogo. Você vai esquecer de tudo. Você vai deixar tudo. Os valores mudam completamente. Se tiver comida na mesa, você come. Se não tiver, você passa fome. Para você não tem diferença. É um momento, isso que nós temos que buscar. Porque nesse momento, você vai pegar o carro de som e vai para a rua, mas você não vai para cumprir um horário. Você vai evangelizar, distribuir folhetos, Evangelho de João, vai evangelizar, mas você não vai pensando em voltar. Pode ser que você fique com uma pessoa só, durante muitas horas. Não é chegar e jogar um folheto. Agora, entender isso, e mais que tudo, praticar isso. Se você não receber esse batismo do Espírito Santo e depois da batismo de fogo, você vai cumprir um horário no evangelismo. Eu fui, o Tibé está aqui? Ué, mas todos que eu estou chamando estão aí. Você está aí, Tibé? Ah, tá. O Tibé veio. Meu amigo Tibé, me abandonou, né? O bispo, ali ó, ele te pescou, hein? O Nilton te pescou, rapaz. Eu estou negociando, viu? Estou negociando. E essa que está do seu lado, não sei não. Se não vem junto, viu? Porque o Nilton vai ter que pagar com juros, com... A correção monetária hoje está fraquinha, né? Não é? Então, irmãos, ok, vamos lá. Hoje, irmãos, hoje nós como eu vou falar? Se olharmos ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo, o comportamento dos Illuminati, dos quais faz parte umas 12 famílias mais ricas do mundo, que governam de fato o mundo. Não é o Biden. Não é. É um grupo. O que eles estão fazendo hoje está, de fato, preparando o mundo para o surgimento do anticristo. O Papa está muito esforçado aí nessa direção aí, de nomear o que eles chamam de um governante mundial, né? E do lado de lá, irmãos, está tudo mais preparado do que do lado de cá, do nosso lado.
do lado de lá, irmãos, a agenda da ONU, daqui a pouquinho eu vou falar dessa agenda da ONU, para vocês entenderem, tá? Como tudo está preparado do lado de lá. Em Dubai, está sendo construída uma obra onde as 3 religiões abraâmicas vão adorar ali. Você entra lá, é redonda, é numa redoma. Aqui são os cristãos, ali estão os judeus, aqui estão os árabes, que seguem o Islã, né? Então, essas 3 religiões, de fato, nasceram de Abraão, né? E está sendo construído essa redoma, que será inaugurada o ano que vem, né? Todo tipo de líder religioso importante está sendo convidado para o ano que vem, pelo Papa, né? E já tem vários pastores e denominações que vão estar representadas lá. Nós vamos saber quem vai estar lá, ainda não sabemos, mas já sabemos que tem, que vão participar desse ecumenismo universal. Então, esse processo está já muito adiantado. E do lado de cá, irmãos, né, está acontecendo mais ou menos assim, ó. Quem é rei sobre você? Quem é? É você? Ou é o nosso Senhor? Quem é rei? Quem de fato governa a sua vida o dia, as 24 horas? Quem é rei sobre você, né? Porque, irmãos, nós fazemos uma confusão aí. Porque se Jesus não é rei de tudo, sobre tudo, então ele não é rei de nada. Essa expressão é de Santo Agostinho. Se Jesus não é rei de tudo, não é rei de nada. Concordo com ele, por isso eu coloquei aqui no caderno. E com isso, irmãos, Jesus governa, mas governa em parte, né? Não é aquele governo mesmo, né? Você decide um pouco, Jesus decide o resto. Entendeu? Não. Ele tem que decidir tudo. Absolutamente tudo. Não estou falando de uma pieguice, não estou falando de uma religiosidade falsa. Não. Eu estou falando de alguém que foi batizado no Espírito Santo, foi batizado com fogo. Então, ele queima. Quem estiver perto dele, queima também. Então, irmãos, ele não divide o seu trono. Ele não divide, irmãos. Ou ele é rei sobre tudo, não é rei sobre nada. Na sua vida, né? Pensa nisso, né? E por causa dessa mistura que a gente faz, né? Esse viver. Então, por exemplo, irmãos, se eu chegar perto de uma pessoa, hoje de manhã eu fiz uma consulta médica com um ortopedista, mas eu vou sair da sala dele sem falar nada sobre Jesus? Eu não posso. Eu não tenho esse direito.
de sair da sala dele sem falar de Jesus para ele. Eu sei, o consultório está cheio do consultório, mas eu deixo uma palavra com ele, eu deixo um folheto. Foi o que eu fiz. Dei uma palavra, deixei material para ele ler, né? E já tinha deixado, aliás. Então, irmãos, se 100% o Senhor não estiver no trono da minha vida, sabe o que vai acontecer? Você vai perder tempo. Viu? Sabe por quê? Porque ele só conta na sua contabilidade lá em cima o tempo que você o serviu e fez a vontade plena dele. Você pode estar servindo a Deus, mas não está fazendo a plena vontade de Deus. Esse tempo em que você está servindo a Deus, mas não está absolutamente entregue, e vou dizer, você não consegue isso sem esse batismo de fogo, sem um novo batismo no Espírito Santo, não consegue. Algo que não esfria nunca mais, né? Aí, sabe o que vai acontecer? Parte do seu tempo é contabilizado, porque nesse tempo você serviu a Deus e o Senhor governou completamente a sua vida, durante uma semana, um mês, um ano. Esse tempo foi contabilizado, foi contado a seu favor. O outro não. O outro não. Antigamente, lá em Londres, o Big Ben, aquele relógio está lá, naquela torre lá em cima, ele só contava as horas quando tivesse sol. Quando tinha nuvem que tampasse o sol, ele não contava as horas. Tem muita gente vivendo assim. Ele vive uma parte com o Senhor, o sol está brilhando sobre ele, o sol da justiça está brilhando sobre ele, mas outra parte não. Tem uma nuvem que tampa, cobre o sol. E estava escrito lá, tinha um cartaz dizendo, eu só conto o tempo quando tem sol. Deus é assim conosco, né? O que aconteceu com Israel, irmãos? Israel ficou escravo de nações, foram 8 vezes escravo de nações estrangeiras, não é? Primeiro foram os babilônios, depois os moabitas, de nações estrangeiras, durante aqueles, digamos, 5 séculos, foi por aí, dos juízes, 93 anos, Deus não contou na história de Israel. Deus não contou. Eu entrei em detalhes sobre isso, quando estou dando assim uma aula, mas eu estou citando para você entender isso. Muito tempo que você viveu como crente, não contou no relógio de Deus. Agora, quando eu vou para Ruth, o livro de Ruth, irmãos, porque tem o livro de Ruth,
logo depois do livro de Juízes, né? Ruth viveu no tempo de Juízes, Ruth, Boaz, né? Por quê, irmãos? Porque o livro de Ruth nos mostra que esse tempo perdido, ele pode ser restituído. Ele pode ser apagado. O livro de Ruth nos mostra isso. Esse tempo que você viveu, mas não serviu a Deus, viveu como crente, né? Na sua plena, esse tempo pode ser restaurado. Agora, veja bem, irmãos, quando você não está nessa linha aí, vem o quê? Vem cansaço. Cansaço. Quantos pastores entram em contato conosco e a palavra é: estou cansado. Cansado? É. Porque ele está servindo a Deus sem fazer a vontade de Deus. E a igreja brasileira hoje é uma igreja cansada. 1% das igrejas brasileiras hoje tem um missionário transcultural. Olha que coisa terrível. Por quê, irmãos? Porque a igreja está vivendo um tempo de perdas. E é justamente agora que ela levanta a geração de Enoque. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, levanta a geração de Enoque, justamente agora. Numa igreja rica, mas que não investe lá nos confins da terra. Pastores ricos, muito ricos, mas que não investem lá nos confins da terra. Eu sempre vou repetir algumas coisas, é preciso repetir algumas coisas. Porque o que adianta eu devo trazer um belo ensino para vocês sobre a relação de Enoque, a geração de Enoque? Então, esse momento agora é de um preparo. É de um preparo. Para que vocês estejam com o coração... pode sentar, irmãos. Tem cadeira aqui na frente. Quem chega atrasado, senta na frente. Senta ali, ó. Então, irmãos, quando Ruth chega com a sua sogra lá em Belém, ela começa a rebuscar nos campos de Boaz. E o grande segredo é esse. O maior segredo é esse. É esse aqui, ó. Derrame suas lágrimas em cima desse livro. Viu? Chore em cima desse livro. O caminho para alcançar os 2 batismos é esse aqui, ó. É o seu relacionamento profundo com a palavra. Não estou falando de teologia, de curso de teologia, mas o seu relacionamento pessoal com isso aqui. Que te dá o quê? Descanso. Te dá descanso. Entendeu? Aqui você fica descansado. Porque você se firma na palavra.
Ficar cansado para quê? Aí você lá, mas escuta aqui. Ó, o senhor tem um grupo de leprosos ali, e de longe eles clamam e falam, tá bom, vocês estão curados aí. Você descansa, sabendo quem é o Senhor. Então, a chave principal é essa aqui, ó. E depois a oração. Juntamente a oração, né? Mas quando Ruth começa a colher, irmãos, ela tem tanta vontade de colher, que em um dia, ela recolheu, rebuscando, 32 quilos de cevada. E levou para casa. Você imagina uma moça colocar nas costas 32 quilos. Algo diluído, irmãos. Um caráter diluído. Sabe? Um caráter diluído. Um caráter. Uma igreja de pessoas feridas. Igreja, crente cheio de nhenhenhê. Nhenhenhê, nhenhenhê, nhenhenhê. Eu não estou afim dos nhenhenhê, não. Eu estou afim de vocês. Que estão aqui numa escola, aqui numa obra missionária, que oram 24 horas. Porque nós estamos aqui para lutar, para que vocês sejam arrebatados e façam parte da geração de Enoque, né? Quando ela chega, irmãos, no final do capítulo 1, ela começa a alcançar a graça de Deus sobre a vida dela. E realmente o Espírito Santo começa a prepará-la para o casamento. Então, irmãos, viva no descanso. E é pela palavra. Viva com uma busca, eu vou falar assim, ó, desesperada por Ele. Descubra o Senhor aqui, ó. Descubra o Senhor aqui na palavra. Ele está em cada versículo aqui, você pode descobrir o Senhor aqui, na palavra dele. Descubra o Senhor aqui. E você vai começar a entrar num momento de descanso. Irmãos, isso é tão interessante. Isso é tão grande, é tão maravilhoso. Eu não sei como vai ser o seu batismo de fogo. Eu tenho experimentado o meu. O seu pode ser bastante diferente. Mas, irmãos, sabe, quando você alcança de fato a graça de Deus, e você experimenta uma porção dessa graça. Eu me lembro, irmãos, quando eu cheguei em Varanasi, e eu ia morar lá, eu peguei o táxi, fui pro hotel. No banco de trás, eu fui batizado com um certo batismo. Eu estava chegando, mas aquilo, irmãos, tocou tanto o coração do Senhor, que Ele me batizou. Ele se alegrou tanto, que naqueles 40, 50 minutos, é longe ali o aeroporto, hoje tem autopista ali, mais fácil, aquele tempo não. Mas naquela ida para o hotel, eu fui batizado.
De novo. E a expressão que vinha era, Davi fala, né? A tua graça é melhor que a vida. Aí eu entendi o que Davi quis dizer. A sua graça é melhor que a vida, né? É verdade, entendeu? Eu estava com medo de ir para lá, entendeu? Eu estava com medo. 6 meses antes, um missionário australiano foi queimado vivo ali perto de Varanasi. A 500 quilômetros de Varanasi. Olha o troco que o Senhor deu para a morte daquele casal. A Zenilda está com uma igreja lá naquele estado, naquela cidade, onde aquele missionário morreu. Onde o deus Hanuman, que é o deus macaco, é muito forte lá, né? Mas eu tinha medo. Até que um dia o Senhor me levou a 1 João 4,18, né? E eu fui agora sem medo. Esse texto, olha a força da palavra. Não só fui sem medo, mas fui batizado ali de novo, ali naquele banco do táxi, enquanto chegava no hotel, né? Então, irmãos, quando você alcança essa graça, você alcança um descanso. Você alcança um descanso, né? E agora você está... eu me lembro de situações em Varanasi, né? Eu fiquei lá há pouco tempo, eu fiquei alguns meses. Eu fui para ficar o resto da vida. Eu não tinha palavra para voltar. Mas o Senhor queria me provar, né? E me provou. E eu creio que eu fui aprovado, porque depois essa obra começou, cresceu, né? Mas eu precisava daquele batismo, né? Lá em Varanasi. Então, irmãos, quando você alcança a graça de Deus, você alcança o descanso. Você não está mais preocupado com nada, nem com comer, viu? E esse tempo perdido, essa primeira palavra, eu estou vendo que é isso que o Senhor está trazendo nessa noite. Essa primeira palavra, irmãos, é para estar preparando vocês. Eu estou vendo isso. Que o Senhor está aqui preparando cada um, né? Cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós, para participar da geração de Enoque, né? Está nos preparando. Porque se eu faço logo uma descrição de tudo, você vai ficar tão encantado que você tem certeza que vai participar. Quem tem certeza que vai participar, provavelmente não vai. Porque quem tem certeza que vai participar, ele não vai se preparar suficientemente. Ele já está preparado. Entendeu? Vou cumprir o que eu prometi para mim mesmo. Falar durante 1 hora, né? E vamos ficar em pé. Baixa a sua cabeça. É só para aqueles que amam a sua vinda. Se você ama a vinda dele, você vai clamar dia e noite pela vinda dele. Fale com o Senhor agora.
faça suas avaliações. Eu disse que se Jesus não for rei sobre tudo, então ele não é rei sobre nada. Eu disse que o tempo perdido pode ser restaurado. O descanso que você nunca teve, você pode começar a viver nesse descanso agora. Não vá para casa. Não vá para casa. Como se você tivesse ouvido uma palavra e pronto. Não faça isso. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui, cada irmã. E que esse desejo incontido de receber um batismo novo, de receber um batismo de fogo, que esse desejo incontido enche o coração de cada um aqui, Senhor. Que o amor à palavra no coração de cada um de nós possa aumentar cada vez mais. Esse alimento, alimenta-te da verdade, esse alimento, né? Senhor, que façamos como Ruth. Ela estava com tanta fome que colheu 32 quilos em um dia. Ajuda-nos, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, como aquele que é o mais fraco de todos. Mais fraco de todos. O Senhor sabe do meu coração, e o Senhor me conhece. E o Senhor sabe que isso é verdade. Mas o Senhor me confiou essa palavra essa noite para abençoar o teu povo. Amém. Amém, irmãos. Quer falar? Claro. O pastor Jonatas vai falar alguma coisa. Reforçar para o pessoal que está na internet. Sexta, sábado e domingo nós teremos então o Congresso de Adoração e Missões online. Por favor, nos ajudem a divulgar, tá? Sexta, sábado e domingo, uma programação muito especial, toda voltada para missões e adoração. Então fica aí, essa deixa para o pessoal que está. Pastor, obrigado. Deus abençoe, irmãos, estamos terminados.